A palavra de Deus se conta no livro de Lucas, no Evangelho do Senhor Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado por nome de Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo de número 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo de número 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, logo olhando para cima, e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convenha pousar em tua casa. Amém? Podeis sentar-se. Amada igreja do Senhor Jesus, por onde eu tenho passado, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, confesso para a igreja que Jesus que faz as minhas agendas. E a gente, quando entrega tudo na mão de Jesus, Ele prepara, Ele leva, Ele organiza tudo em nossas vidas. E podemos ver que Jesus, Ele continua ainda no meio da gente, querendo fazer a obra sobre as nossas vidas. E podemos ver que o ministério de Jesus, Ele veio para ensinar o povo, Ele veio para mostrar para o povo que Ele estava dando a oportunidade daquele povo conhecer o verdadeiro Evangelho. E podemos ver que os 4 evangelhos de Jesus Cristo, que escreveu, alguns discípulos de Jesus, outros discípulos de Paulo. E podemos ver que Lucas escreve algo que ele não veio a participar desse milagre com Jesus, porque Lucas era discípulo de Paulo, o antigo Saulo. Lucas foi o único dos discípulos de Paulo que ficou até o final com Paulo, que foi a última em Roma, aonde Deus recolhe Paulo. E podemos ver que Lucas não andou com Jesus, mas Lucas andou com um homem que teve encontro com Jesus, ouviu a voz de Jesus, e ele fazia tudo que Jesus mandava. Podemos entender que Deus, Ele está querendo que nós ouvimos a voz dEle. Deus está querendo que nós obedecemos o que Ele está pedindo. Agora vemos que Lucas escreve algo que ele não participou, mas ele acredita que houve aquele milagre. Da mesma forma, durante esse ano todo, muitas vezes Deus tem usado vaso para falar conosco, mas muitas vezes nós não acreditamos que Deus está falando, e por muitas vezes que nós não acreditamos, nós não vimos os milagres de Jesus acontecer em nossas vidas. E podemos ver que aqui o nosso irmão Lucas acreditou que ele narra para nós sobre acerca do ministério de Jesus. O ministério de Jesus veio para fazer a diferença. A obra de Deus sobre a minha vida, nossas vidas, é para ser a diferença. E podemos ver que por onde Jesus passava, ele parava para ouvir a multidão, ele parava para ver os doentes. E a Bíblia diz que Jesus nunca saiu de um lugar antes que ele curasse aquelas pessoas. E podemos ver, para Jesus fazer um milagre,
ele primeiro ministrava a palavra. E a palavra, quando Jesus ministrava, a Bíblia diz que automaticamente as pessoas daquela época, quando ouvia a palavra de Jesus, quando Jesus estava ministrando, a Bíblia diz que o povo era curado automaticamente. O povo era curado porque ouviu a palavra. Quando eu vejo no livro de João, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem a palavra de Deus fala, ouviste a palavra de Deus. E quando nós ouvimos e cremos, vemos que Jesus, ele vai fazer um milagre dentro das nossas vidas. E a Bíblia diz que o povo amava as pregações de Jesus, mas havia outras pessoas que não gostavam de Jesus, mas estavam no meio de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele abria sua boca, a Bíblia diz que acontecia algo diferente no mundo espiritual, diferente na vida das pessoas, que essas pessoas não quis mais deixar de andar com Jesus. O que eu entendo nisso, que Jesus está falando, aquele que anda comigo, confia em mim, ele nunca vai me abandonar, não seja o que for, nada vai me abandonar. E a Bíblia diz que por onde Jesus passava, a multidão estava acompanhando ele. Deixa eu te falar uma coisa, a multidão tem pessoas boas e tem pessoas não boas, mas a Bíblia diz que as pessoas não boas andavam com Jesus. Por que andava com Jesus? Porque andando com Jesus, eles queriam curiar, eles queriam talvez derrubar outras pessoas que estavam andando com Jesus, mas podemos ver que Jesus não mandou tirar eles. Por contrário, Jesus diz nesta noite: deixa andar contigo, porque a Bíblia diz que quando a gente estamos com Jesus, Jesus nos guarda, Jesus nos protege, Jesus nos liberta. Por quê, pastor Cláudio? É porque Jesus te ama. Ai, e a Bíblia diz que Jesus agora, ele vai para uma cidade chamada por nome de quê? Uma cidade chamada Jericó. E podemos ver que Jericó, no Velho Testamento, no livro de Josué, quando Deus era espírito, ele entregou Jericó na mão de quem? De Josué. Josué obedeceu tudo que Deus mandou, e Deus engoliu ali aquelas muralhas. E a Bíblia diz que quando ele entra, ele faz tudo que Deus manda, mas a Bíblia diz que Josué maldiçoou aquela cidade. Deixa eu te falar uma coisa, aonde você passou, ou aonde você plantou teus pés, há uma pessoa te maldiçoou, mas o que eu te dou uma notícia: aquele que anda com Jesus, o que era maldição se torna em bênção. Não tem maldição que não pode ficar em pé diante do nosso Deus. Por quê, pastor? Porque nós servimos um Deus que transformou em água em vinho. Nós servimos um Deus que multiplicou os pães, os peixes. Nós servimos um Deus que cura qualquer doença. Mas pastor, isso foi passado. Não, o meu Deus está vivo. Eu falei com ele ontem, eu falei com ele hoje, eu falei agora mesmo com ele, e ele falou: eu estou vivo no meio desta igreja. Jesus começa a andar por essa cidade, e a multidão junto com ele. Só que a Bíblia me ensina que Jesus gostava de orar. O segredo, o primeiro segredo de nós chamar a atenção de Jesus é oração. Jesus, quando ele terminava seus sermões, ou terminava suas pregações, ele retirava para orar.
podemos ver que a palavra de Deus nos diz de uma forma linda. Jesus manda os 12 discípulos entrar dentro do barco que era de Pedro, e Jesus fala para ele: atravessais do outro lado, porque eu vou abençoar, eu vou despedir da multidão, eu vou depois com vocês, depois eu encontro com vocês. A Bíblia diz que eles entraram, Jesus abençoou todo mundo, Jesus lhe entregou as bênçãos, e a Bíblia diz que Jesus subiu para o monte. Jesus ficou na noite toda, a madrugada toda orando. Quando ele desce do monte, ele olha para aquele mar, ele começa a andar sobre aquele mar, e a Bíblia diz que os discípulos estavam ali guerreando contra o vento, mas na verdade era Jesus querendo mostrar para eles: sem eu vocês não chegam a lugar nenhum, sem eu não pode fazer nada. Só que isso Jesus está falando: eu quero criar situações na tua vida para vocês olhar para mim e vocês crer que eu posso estar na tua vida. A Bíblia diz que Jesus entra nesta cidade, e a Bíblia diz que quando ele passa pelo caminho de Jericó, o caminho de Jericó não é bom, o caminho de Jericó não é largo, o caminho de Jericó é difícil passar. Se nós começar a estudar um pouquinho a história daquele tempo, nós vamos deparar com um terreno difícil, um lugar difícil, apertado para andar, os locais que não tinha asfalto, os locais que não tinha broquete, mas a Bíblia diz que Jesus está passando pelo caminho. Só que Jesus está falando: andar comigo não será fácil, mas aquele que andar comigo até o final vai adquirir o trono, assentar comigo no meu trono, vai adquirir a coroa da salvação. Aquele que manter comigo e andar comigo nos locais mais difíceis, chegará a salvação dentro da tua casa. Eu nunca vi Jesus falar que é fácil andar com ele, mas eu gosto de falar para a igreja: não importa o que for, eu estou andando com Jesus. Você está olhando para uma pessoa que totalmente os médicos da cidade do estado de Goiânia, Goiás, a medicina olha para mim assim: pastor Cláudio, como que o senhor ainda está vivo? Eu pergunto: por que você fala isso? Porque o exame do teu coração, o teu coração para toda hora. Como que o senhor está pregando ainda? Eu falei uma coisa: o coração não é meu, o coração do Pai Jesus de Nazaré, porque Ele mora aqui dentro. Eu não alugo para Ele, eu não empresto para Ele, é dele, pronto, acabou. E a Bíblia diz que aquele que está com Jesus, nada vai acontecer. Só que Jesus fala: eu quero usar você para confundir a medicina, eu quero usar você para confundir aqueles duvidosos, eu quero te usar vocês para mostrar para aqueles incrédulos quem é o teu Deus. Ei, você está olhando para uma pessoa que infartou 3 vezes. Ei, você está olhando para uma pessoa que para medicina eu tenho tudo, tem um laudo, tem raio-x, eu tenho a tomografia. Você está olhando para uma pessoa que a medicina falou para mim assim: olha, quem te trouxe o senhor aqui no hospital? Eu falei: foi o meu carro, em primeiro lugar foi meu Jesus. Por quê? Porque no seu exame o senhor não deveria estar andando, porque o senhor não tem mais cartilagem na SU, você não tem nenhuma cartilagem mais na tua coluna. Como que o senhor está andando? Eu falei para ele assim: olha, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, Ele coloca as mãos no corpo, Ele fala: anda, marcha, marcha. Sabe o que aconteceu com esse médico? Esse médico se converteu, ele reconciliou com Jesus. Ele falou para mim assim: pastor, remandagachai venança, ainda eu acredito nesse Deus, porque eu estou vendo uma pessoa viva que está andando sem cadeira de roda, sem boleta, sem andador, porque
porque eu estou com a prova na minha mão. Já que Jesus fala, não deixa chegar isso até vocês, é preferidamente vocês andar, marchar com Ele. Sabe por quê? Porque Jesus tem um propósito na vida de cada um. Não olha para dificuldade, não olha para Bretano, para Ciclano, não olha para luta nenhuma, olha só para Jesus. Por quê, pastor Cláudio? Porque a Bíblia disse, quando Jesus está indo para Jericó, é para um lugar que foi amaldiçoado. Jesus está indo para o seu encontro. Jesus conhece a tua dificuldade, Jesus conhece a tua luta. Ele manda falar para esta igreja: os meus olhos estão sobre a tua vida. Jesus está vendo tudo, igreja. A Bíblia diz que Jesus entra nessa cidade. Só que Jesus foi naquela cidade porque ele sabia que havia uma pessoa que estava perdida. Jesus está falando para você, quando você vem adorar Ele, Jesus está visitando aquele que está lá. Mas pastor, já passa um ano, não te preocupa. Não é o que nós querer, é o tempo de Deus. É a hora de Deus, é o momento de Deus. Talvez hoje, meia-noite, Deus pode mudar a situação dentro da sua casa. Deus pode mudar a situação na tua saúde. Deus pode mudar a situação na vida do teu filho, do teu casamento. Por quê, pastor? Porque vocês vêm para a casa de Deus para adorar. E a Bíblia diz que esse homem chamado Zaqueu, que tem um significado bonito, que significa puro, que significa inocente. A Bíblia diz que esse homem fica sabendo que Jesus estava indo, ele fica sabendo que Jesus está aproximando. Sabe por que vocês veem que nessa noite não veio por causa de carne, não veio por causa de refrigerante, vocês vieram nesta noite por causa de Jesus. E aquele que vem por causa de Jesus passou por muitas coisas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que este homem, para ver Jesus, ele teve de subir em cima de uma árvore. E a Bíblia diz que era uma figueira brava. Sabe o que é isso? Para nós chegar até neste momento, nesse local, nesse momento de adoração, nós passamos por momentos difíceis na hora que nós acordamos para tentar nos barrar. Sabe por que é isso? Porque o adversário não quer que você conhece mais Jesus. O adversário não quer que você mais vê que Jesus pode fazer na sua vida. Mas a Bíblia diz que este homem era rico. A Bíblia diz que este homem era cobrador de impostos, o que seja, era um pecador. Mas Jesus tinha um projeto na vida deste homem. Olha bem, igreja, quando você olha para você mesmo. Eu olho no espelho todo dia. Eu vejo, hoje mesmo falei: Senhor, eu sou merecedor, porque eu sou falho, sou pecador. Até quando eu pisar nessa terra, o Espírito Santo fala: meu filho, eu te escolhi você no ventre da tua mãe. Você errou demais, você pecou demais, mas eu fui atrás de você. Aquele que não deu crédito para você, eu sempre dei crédito para você desde o ventre da tua mãe. Igreja, você já parou o momento de olhar para o seu espelho e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero ter um encontro com o Senhor. Quando você faz isso, que é o encontro de Deus de novo, vai vir muitas coisas tentando te barrar, mas seja como esse Zaqueu, seja como esse homem que queria tanto ver Jesus, só que ele pensava: ninguém tem como eu ver Jesus, porque a multidão é grande. No meio dessa multidão havia vários tipos de crente. Nessa multidão havia vários tipos de qualidade de pessoas, baixa, alto, gigante, que for. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele não desistiu de ver Jesus. Sabe o que é o segundo tempo de você aproximar de Jesus? Não desiste de Jesus por qualquer coisa. Não deixa o inimigo botar na sua mente: você não é nada. Não deixa o inimigo usar a boca para te afrontar. Não. Jesus manda falar nesta noite: não importa o que está na frente, pega e vai. A Bíblia diz que esse homem viu a primeira coisa saindo da casa dele, um pé de figueira brava. E a Bíblia diz que ele correu. Ele subiu em cima daquele pé de figueira brava. Mas a Bíblia diz que ele segurou.
Deixa eu te falar uma coisa, pé de figueira bravo significa dor. Esse pé de figueira bravo tinha espinho. Sabe o que Deus está falando? Para chegar até Jesus, nós vamos pisar em cima de espinho. Nós vamos pisar em várias coisas que vai doer a gente, mas quando a gente temos uma determinação, que nós servimos um Deus que está vendo nós passar em cima de peixe, de espinho, passando em cima de tantas coisas feridas, Jesus chega e vai olhar para sua casa? Não. Ele vai olhar para quem está julgando você? Não. Ele vai olhar para você e te chamar pelo nome. Ei, Jesus não vai olhar para o seu problema agora não. Jesus não vai olhar para Betânia, para Ciclano, não. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer falar com você. O que eu mais admiro Jesus, como até hoje, Jesus chama a gente pelo nome. Eu cansei de ver, eu vejo Deus usando vasos, chamar o meu nome completo. Eu amo isso. Eu vejo que Jesus não confunde a oração da gente. E a Bíblia diz que Jesus para. Sabe o que é isso? Jesus vai parar o momento que você fazer por onde. Jesus só vai fazer algo na minha vida, na sua casa, o que você está pedindo, quando a gente fazer por onde. Nós temos de passar em cima de tudo. Eu não sei o que passou por vocês durante esses 12 meses. Mas Jesus está falando para mim, para vocês nesta noite. Eu sempre tive olhando por vocês. Eu sempre tive perto de vocês. Mas vocês não ouviram a minha voz. Vocês não ouviram minha voz. Vocês ouviram o seu ego. Vocês ouviram a tua voz de si mesmo falando no seu subconsciente. E a Bíblia diz que este homem não ouviu voz de Betânia secando e foi atrás de Jesus. Jesus para, olha para ele, chama ele, desce depressa. Sabe que eu vejo isso? Jesus não demora a benção não. Jesus tem pressa para te abençoar. Jesus tem pressa para entregar a tua bênção, tua vitória. Não deixa a desanimação tirar em cena o que Deus tem para a sua vida. Não deixa acontecer nada. Quando estive eu, minha esposa, minha filha na Europa, ministrando a palavra de Deus, porque convidaram nós. A minha esposa foi gestante, e a minha esposa e eu, minha filha, descemos no Brasil sem a nossa filha. A minha filha nasceu na França, e lá mesmo ela ficou lá. Não foi por causa disso que eu cancelei as agendas não. Por contrário, eu preguei a palavra de Deus. Deus te dá uma notícia melhor ainda. A minha esposa com cesariana, cheia de grampo na barriga, ela foi comigo para adorar. A minha esposa é levita, cantora. Ela cantou para Jesus. Ela adorou a Jesus. Sabe por que ela fez isso? Porque a medicina falou para mim: a tua esposa não vai viver, a tua esposa vai morrer. Eu falei para os doutores: vai não. Jesus trouxe nós aqui não é para morrer não. Jesus trouxe nós aqui para levantar gente morta espiritual. E vai começar pela vida de vocês. Sabe o que aconteceu? Jesus levantou minha esposa, e os 6 médicos curvou diante do meu Deus, e o médico olhando falou: vamos ali adorar o Senhor. Ei, eu não estava nem aí com a língua estranha deles lá não. Jesus prepara tudo, sabe por quê? Quando eu estava pregando na língua estranha de Jesus, as pessoas entendiam tudo. As pessoas falavam assim para mim, falou para o nosso intérprete: esse homem sabe falar francês, esse rapaz aí sabe falar inglês. Aí eu falei: esse irmão, fala para eles que eu não sei nem falar direito português. Eu troco o A com R, eu erro tudo, mas Jesus abençoa. Aí eu falei para esse intérprete olhou para mim e falou assim: pastor, posso pedir uma coisa para o senhor? Pode. Deixa eu aceitar Jesus com o senhor. Eu quero te falar de um português.
A Portugal, tive a honra de ministrar em Portugal. É uma idolatria. Este homem saiu da idolatria, aceitou um Deus vivo. Até hoje ele conversa comigo, a família, falando: meu pastor, vem embora para a França, vem embora pastora, vem embora Nicole, a tua casa está reservada, o local para nós fazer nossa igreja está reservado, o Senhor vai dirigir para mim. Sabe que Jesus falou? Não vai para morar, só para pregar minha palavra. Sabe o que é isso? É quando você dá ouvido para Jesus. A Bíblia diz que no meio dessa multidão tinha os críticos, tinha os invejosos, tinha os murmuradores, tinha os fofoqueiros, tinha de toda classe que não presta, mas tinha outras pessoas boas. E a Bíblia disse que Jesus chama pelo nome. Já vai começar a crespar com esse tipo de graça, porque Jesus fala com ele e fala comigo. Tu habita no altar? Você está orando mais ou está olhando para as coisas dos outros? Você está vigiando demais ou está falando demais do ouvido dos outros? Jesus não vai falar com esse tipo de classe. Jesus só vai falar aquele que busca. Jesus vai falar aquele que está lavando a igreja. Glória, 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 glória. Jesus só fala com aquele que está lavando um banheiro cheio de bosta, parado lá. Glória, glória, glória. Jesus só vai falar que ele pegando o papel gente cheio de toró de bosta. Glória, glória. Jesus, eu vou te amar, eu vou te honrar. Sabe por que isso? Eu fiz isso. Eu cansei de lavar banheiro de igreja cheio de merda, entupida, e eu adorava o Senhor Jesus. Eu cansei de chegar dentro da casa de Deus, as pessoas pegar os filhos dos pastores, pegar ali, jogar dentro da igreja, quase na hora de começar o culto. Eu adorava o Senhor, correndo, lavando a igreja. E nesse dia Jesus bradou o meu nome lá e falou: olha, você, ele falou para mim: é você mesmo, Cláudio. Eu vi você lavando vaso, eu vi você varrendo a minha casa porque sujaram, mas aqueles que fizeram isso eu vou punir um por um. Sabe o que Deus fez? Ele puniu cada um daquelas pessoas que fizeram isso dentro da casa dele. Hoje eu tenho uma posição de humildade diante de Deus. Jesus me manda falar para vocês: olha para a obra de Deus. Não olha se o ciclano, olha, não, você cantou mal, você pregou mal, não olhe para isso não. Zaqueu poderia falar assim: não posso chegar perto deles, porque Jesus é santo. Eu não posso chegar perto deles, porque os 12 discípulos é santo. Não, ele queria uma coisa: eu quero pedir perdão para Jesus. Jesus está falando nesta noite: pede perdão para mim, clama meu nome. E a Bíblia diz que Jesus pediu para descer depressa. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele: ei, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convenha dormir na sua casa. Agora imagina só você receber uma profecia, uma revelação de Deus, se você acreditar. Porque eu acredito nos dons espirituais. Eu sei quando Deus está usando, quando Deus não está usando, porque eu tenho um discernimento de espírito para saber quando é o demônio que está falando, quando é uma entidade que está falando, quando é uma carne que está falando, e quando é o Espírito Santo que está falando. Isso não me engana. O diabo não me engana nisso de jeito nenhum. Por quê, pastor? Porque de onde Jesus me tirou, eu conheço tudo deles. A única coisa que Jesus não pagou na minha vida foi a cicatriz que eu tenho no meu corpo, quando eu fiz um pacto com o demônio. Você está olhando para uma pessoa que tinha 10 anos de idade, eu servia a eles. Você está olhando para uma pessoa que tinha 13 anos, você vai ver uma pessoa que serviu a maçonaria até o grau 32. Você está olhando para uma pessoa que tem 16 anos, já estava dentro do terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Você está olhando para uma pessoa com 20 anos, eu já estava na linha do satanismo. Você está olhando para uma pessoa com 21 anos, eu estou servindo Jesus. Ei, eu tenho 45 anos de idade, com a cara de 18 anos. Sabe o que é isso? Quem anda com Jesus não fica velho não, isso é ilusão. Jesus não é velho, ele continua sendo bonito, cheiroso.
Jesus nunca vai envelhecer. Aquele que anda com Jesus, ele pode ter uma carcaça bem caída, mas dentro dele tem uma criança. Agora imagina Jesus chamar você hoje, falar assim: hoje eu vou dormir na sua casa meia-noite. Jesus entra na casa de Zaqueu, porque Zaqueu permitiu Jesus entrar. Permite Jesus entrar na sua vida. Permite hoje, meia-noite em ponto. Não faz compromisso com Deus. Esse ano, o ano que vem eu vou ganhar tanto. Não faz isso, porque ninguém faz isso. Pede perdão para Jesus e pede Jesus força para vencer. Pede só isso. A maioria das coisas que nós falamos, ninguém cumpre, não faz, e Jesus não esquece. Na virada deste ano, pede para Jesus. A Bíblia diz que este homem, ouvindo a pregação de Jesus, e a Bíblia diz que no meio daquela multidão, começa a murmurar de Jesus, falando que Jesus estava entrando dentro de uma casa de um pecador. Sabe o que é isso? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O diabo quer nos envergonhar, usando pessoas para nos afrontar, para nós nunca voltar para a casa de Deus. Não dá moral para Satanás, não. Você tem um Deus que te perdoa. Jesus perdoou e está perdoando e está falando: mas não pecas mais. Quando a Bíblia diz, quando Jesus começa a pregar, Zaqueu levanta: ei Jesus, posso falar um negócio aí? Sabe o que é isso? Jesus está querendo que nós perdemos a timidez. Talvez vocês olhou parado aqui caladinho. Eu sou desse jeito, eu sou igual carro a álcool. Eu não sou carro a gasolina não, eu sou álcool. Álcool demora a pegar aquele carro velho. Eu sou daqueles carro velho. Carburador, não é injeção eletrônica não, cor borboleta não, TBI não, é carburador, porque demora a pegar, mas quando esquenta o negócio vai. O negócio vai. Jesus está falando: não quer pessoas tímidas, abre a tua boca. Seja como Bartimeu, abre a tua boca. Seja aquele homem, aquela mulher que adorava, abrindo a boca, não preocupar para Betânia, Ciclano, mas queria adorar o Senhor Jesus. Quando você abre a tua boca, o inferno está caindo por terra. Seja como Zaqueu, pede permissão. Jesus está te dando permissão hoje. Pede o que você quiser para mim. A Bíblia diz que Jesus lhe parou a pregação. Fala, Zaqueu, eu estou dentro da sua casa, quem manda aqui é tu. É tu que manda. A Bíblia diz aqui, eu falo assim: Senhor, tudo que eu roubei, eu vou devolver. Só que eu vou devolver 4 vezes mais. O que nós temos roubado do Senhor Jesus? Nos louvores, nas orações, no jejum, na obediência, na vigilância, na humildade, na simplicidade. Nós temos roubado isso de Jesus, porque Jesus é isso, é o fruto do Espírito Santo. Só que as pessoas continuam roubando de Jesus e se contaminando por si mesmo e perdendo a bênção. O que nós temos roubado diante de Jesus, Jesus está falando nesta noite: eu quero profetizar na sua vida a porção dobrada neste ano de 2026. Quando Jesus falou para mim assim: meu servo, em 2023, meu servo, na virada do ano, meu servo, eu falo para você, que a partir de agora, neste momento, tu vai andar só para mim, tu vai pregar só para mim, tu vai viajar só para mim, eu vou te sustentar, eu vou te dar comida, vou te dar roupa, vou te dar de calçado, vou dar tudo para você e para minhas servas também. Sabe o que eu falei para Jesus? Vai não, vou. Jesus fechou todas as portas, eu estou aí pregando a palavra do Senhor. Eu não morri, eu não estou doente para morrer, eu estou doente para falar de Jesus de Nazaré. Quando eu estou doente para falar de Jesus de Nazaré, eu sou curado instantaneamente. Sabe o que é isso? O que eu estava roubando de Deus, no momento de fé, Jesus fala: agora eu vou tirar tudo para me adorar.
Scott pede em nome de Jesus.